Olá, meu nome é Andréia, sou enfermeira, também atuo como professora de universidade, também em curso técnico, né? Sou formada há 10 anos, tenho 2 especializações, formação de docentes para nível técnico e superior e enfermagem, urgência e emergência. Dentro dessas pós-graduação, também fiz alguns cursos, né? Extracurriculares e também uma vivência dentro da docência, né? Dou aula há 9 anos na graduação de enfermagem e também no técnico de enfermagem, tanto quanto em sala de aula e também em estágio, hospitais, UTI, pronto-socorro, unidade básica de saúde, né? Hoje eu atuo na saúde mental também, além de também estar atuando na graduação de enfermagem, como docência. Hoje nós vamos ministrar uma aula, né? Um curso, uma capacitação, na verdade, para auxiliar técnico de enfermagem, enfermeiros, profissionais aí que tem dúvidas em cálculo de medicação, né? Vamos abordar aí vários tipos de cálculo, todos os cálculos aí que mais é cobrado dentro dos processos seletivos, né? Concurso público. Então, dentro desses cálculos eu separei aí por vias de administração. Então, nós vamos iniciar com o cálculo em administração via oral, né? Depois nós vamos para intramuscular, endovenosa, subcutânea, né? A penicilina cristalina, que é diferente um pouquinho o cálculo, né? Então, nós temos as regras de 3 simples e tem as fórmulas, né? Com que a gente também tem que trabalhar dentro desses cálculos. Além disso, também há gotas e microgotas, né? Que também são fórmulas. E por último, que é aí a deficiência, a dúvida, né? Que mais profissionais da área da saúde, né? Da enfermagem, tem dúvida de transformação de soro, né? Transformação de soro, são poucos profissionais aí, né? Que realmente dominam, tem uma grande população em que tem muita dúvida sobre transformação de soro, ok? Então vamos lá. Dentro da nossa aula, né, nós vamos abordar primeiramente a administração, o cálculo de administração de medicamentos via oral, né? Esse cálculo eu separei para vocês alguns exemplos dentro aí desse mesmo cálculo, né? Dessa mesma via de administração via oral. E vai ficar de uma forma bem prática, né? Eu vou facilitar, né? Tem muitos alunos, às vezes, que pedem para nós, que tem muita dúvida, de uma forma bem prática, técnica, para nunca mais esquecer de como se faz um cálculo, né? Vamos começar pela regra de 3, simples, né? Ok? Então vamos lá. Primeiro cálculo. Nós temos lá, o médico ele prescreveu, né? A amoxicilina, então prescrição médica de amoxicilina, 300 mg via oral, né? De 8 em 8 horas. Disponível a amoxicilina, solução via oral, 100 mg barra 5 ml. Quanto administrar, né? E agora, professora, como que eu faço? E aí não consegue montar o cálculo, né? E por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo, né? Então, tem alunos que não conseguem, muitas vezes já teve a aula, não lembra mais, se não pratica, né? Esquece, né? E como que eu faço um cálculo, né? É simples esse cálculo, a gente vai um pouquinho mais pra frente, vai se complicando mais, vai mudando, né? Quando nós vamos abordar aí outros cálculos diferentes. Mas dentro da regra de 3 é tudo muito simples, né? Como que eu inicio a realizar esse cálculo? Então vamos lá. 100 mg sempre eu começo pelo que eu tenho disponível, depois do que o médico prescreveu, ok? Então, primeiro passo dentro de um cálculo, regrinha de 3, administração via oral, né? Sempre pelo que eu tenho disponível.
Então vamos lá. 100 miligramas, que é o que eu tenho disponível, né? Por 5 ml. Esse é a minha solução via oral, né? Então, eu tenho disponível de amoxicilina 100 miligramas por 5 ml, ok? Então, já dei continuidade, dei início aí no meu primeiro passo. Embaixo, eu vou colocar o que o médico prescreveu. Quanto que o médico prescreveu? 300 miligramas, né? Quem que eu estou procurando? O meu X, que é o ml, né? Então, quantos ml eu vou administrar? O médico, ele prescreveu em miligrama, ok? Mas eu tenho a solução, né? Para administrar via oral em miligrama barra ml. Eu tenho que transformar isso, né? Identificar quantos ml que eu vou administrar aí para o meu paciente, ok? Então ficou 5 miligramas por 100 miligramas por 5 ml, né? O que eu tenho disponível e o que o médico prescreveu, 300 miligramas. Sempre miligrama embaixo de miligrama, né? Ml embaixo de ml, ok? Cruza, né? Cruzo lá para fazer a minha multiplicação. Então, ficou 100 vezes o x igual, né? 300 vezes o 5. Eu tenho que separar com o meu sinal de igualdade. Então, a minha multiplicação ficou 100 vezes o x igual 300 vezes o 5, ok? Muito fácil, prático. Vamos lá. Primeiro, agora eu tenho que resolver antes da igualdade. Após a igualdade, também faço a minha resolução. Então, sempre a minha multiplicação, nós vamos multiplicar. Depois que eu realizar o meu cálculo de multiplicação, eu vou passar o quê? Dividindo. Isso é a regra de 3, tá? Então, 100 vezes o x, 100x. Separo com o meu sinal de igualdade. 300 vezes o 5, quanto? 1.500, ok? Isolo o meu x. Quem que eu estou procurando? X, né? Isolo o meu x. Como eu disse para vocês que estava multiplicando, agora eu vou passar dividindo, né? Então, ficou como? 1.500 dividido por 100. Posso cortar os zeros para ficar mais fácil a minha divisão? Claro, né? Devo cortar, né? Para facilitar. Eu estou num processo seletivo, numa prova, né? Num concurso público, corto zero, nada mais fácil aí para eu conseguir fazer a minha divisão. Então, eu tenho o divisor e o dividendo. A mesma quantidade de zero que você tem que cortar no divisor e no dividendo, tem que ser a mesma quantidade. Se eu tenho 2 zeros, eu tenho que ter 2 zeros também, tanto no divisor quanto no dividendo. Então, neste caso, eu tenho 2 zeros no divisor e 2 zeros no dividendo, ok? Então, ficou 15 dividido por 1. 15 dividido por 1 ficou 15 ml. Então, simples, fácil. A minha resposta é o quê? 15 ml da solução da medicação prescrita. Como que ficou a minha resposta? Então, vamos lá. Devo administrar 15 ml de amoxicilina via oral conforme a prescrição médica, né? 15 ml é igual a 300 miligramas, a mesma coisa, ok? Né? Simples, fácil, né? É uma forma bem prática aí para vocês aprenderem. E aí nós vamos com outros também via oral, porém com outros tipos de medicação, tá? Vamos lá para o nosso segundo exemplo, né? Essa medicação é uma furosemida. O primeiro foi um antibiótico, né? Agora é a furosemida. Esta medicação é um diurético, né? Nós sabemos que o médico, ele prescreve o diurético aí em pacientes, né, que tá retendo líquido, né, uma insuficiência renal, né, e algumas patologias aí que tem a necessidade dessa medicação. Então, vamos lá. O médico, ele prescreveu furosemida 20 miligramas via oral, às 8 horas.
Porém, eu tenho disponível furosemida 40 mg barra comprimido via oral, com suco para divisão. Quanto administrar? Né? Então, assim, é um cálculo também simples, porém, muitos alunos, muitos profissionais de saúde não conseguem fazer porque se confunde, né? O que o problema ele pede? Eu tenho que prestar muita atenção no que o problema pede, né? Senão eu não consigo montar. Se eu não conseguir montar de uma forma que eu entenda, se eu não conseguir montar, eu não vou conseguir chegar no resultado final. Primeiro, o que eu tenho que olhar aqui neste cálculo? Eu vou achar quem? É claro, o meu X. Porém, o cálculo, né, ele mostra pra gente que é o que? Em comprimido. O que eu tenho disponível? Comprimido. O médico, ele prescreveu o comprimido? Sim, ele prescreveu o comprimido. Então, um comprimido de 20 mg o médico prescreveu, né? Só que eu tenho disponível um comprimido de 40 mg. É o que? O dobro, né? Se eu tenho disponível 40 mg e o médico ele prescreveu 20 mg, como que eu vou realizar esse cálculo? Claro que só de olhar para o cálculo, só de olhar para os valores, né, desse meu comprimido, eu já consigo identificar qual que é o resultado final. Porém, precisamos deixar o cálculo montado aí na prova, tá? Toda prova que você vai fazer de processo seletivo tem que deixar o cálculo montado, né? Nas minhas provas, né, tanto na graduação quanto técnicos de enfermagem, geralmente, né, eu gosto que deixe o cálculo montado, tem que deixar o cálculo montado para ver se realmente o aluno ele sabe fazer, se ele entendeu aquilo que está pedindo nesse cálculo. Então vamos lá, vamos resolver aí. Primeiro, suco. O que é suco, né? Suco é a divisão do meu comprimido. Eu não vou diluir esse comprimido, né? Então, eu vou dividir esse comprimido. Então, é um comprimido em que eu tenho suco, né? Então, olha, veja aí no exemplo, né? Que a gente está mostrando o suco para vocês entenderem aí, né? Da forma que eu vou dividir esse comprimido. Porém, como que eu vou realizar o meu cálculo? Primeiro passo, qual que é, né? Então, lá no primeiro problema, sempre o primeiro passo é o que eu tenho disponível. Nunca inicio pelo que o médico prescreveu, tá? Então, é uma forma mais fácil para você aprender, né? Se eu tenho disponível 40 mg, então eu vou colocar quanto? 40 mg, tá? 40 mg na frente, comprimido. Como eu não tenho no meu problema, né, nem um número antes, então é um comprimido, ok? Então ficou 40 mg por um comprimido, miligrama embaixo de miligrama sempre, né? E comprimido embaixo de comprimido. Então eu quero achar quanto eu vou administrar, tá? Então o médico prescreveu quanto? 20 mg por X. Cruzo, né? Regrinha de 3. 40 vezes o X, igual, separo com o meu sinal de igualdade, 20 vezes o 1. Resolvo antes da igualdade a minha multiplicação e resolvo depois da igualdade a multiplicação, ok? Vamos lá, 40 vezes o X, 40x, né? Separo com o sinal de igualdade, 20 vezes 1, 20. Isolo o meu x, ficou quanto? 20 dividido por 40. Posso cortar x aqui, professora? Posso, né? Então, eu tenho quantos zeros no divisor e quantos zeros no dividendo? Um zero. Então, posso cortar um zero em cima, um zero embaixo, tá? Então, vamos lá. Ficou quanto? 2 dividido por 4, né? X é igual a quanto? 2 dividido por 4 vai ficar 0,5 comprimido. Isso quer dizer o quê? Né? Que ficou meio comprimido, né? Então, como que ficou a minha resposta? Devo administrar, né, meio comprimido de furosemida via oral conforme a prescrição médica, né? Essa é a minha resposta completa, né, que deve sim ser deixado nas provas, né?
Isso influencia muito no seu nível de conhecimento, né? Então isso mostra que você sabe o que você está fazendo, que o resultado que você achou ali é a mesma quantidade que o médico prescreveu, né? Porém lá eu tenho um comprimido de 20 miligramas, mas eu tenho disponível 40 miligramas, né? Então dentro aí desse cálculo sobrou quanto? Meio comprimido, ok? Espero que vocês estão conseguindo entender aí, né, de uma forma prática, tá? Fácil aí para nunca mais esquecer, tá? Eu tenho mais um exemplo aqui, esse exemplo é diferente. Então, o primeiro, né, nós vimos de um antibiótico, o segundo em comprimido, primeiro nós achamos em ml, o segundo em comprimido, né? E agora o terceiro, né, como que tá o meu cálculo? É também via oral, né? Esse terceiro cálculo é via oral, só que é uma forma diferente, tá? É diabinese a minha medicação, né? Que é um antidiabético. Então, quanto que o médico prescreveu? Prescrição médica de diabinese 150 miligramas via oral, né? Também é comprimido. Porém, esse comprimido, esse cálculo, né? Vamos supor, eu tenho um paciente em que ele usa uma sonda nasoenteral, eu preciso diluir essa medicação. Se eu preciso diluir essa medicação, então automaticamente eu tenho que ter o quê? Água filtrada. Toda vez que eu vou administrar a medicação via oral, é água filtrada, ok? Muitas vezes a gente está dando aula, o aluno ele confunde com água destilada. Não, água destilada é endovenosa, né? Quando é via oral, né? Enteral, estômago, é água filtrada, ok? Então o médico prescreveu 150 miligramas de diabinese via oral. Eu tenho disponível diabinese 250 miligramas barra comprimido. Diluir esse comprimido em 4 ml de água filtrada, né? Quanto administrar? Então eu faço minha diluição, quanto que eu vou aspirar para eu administrar? Então vamos lá resolver de uma forma simples, né? Prática e fácil para nunca mais vocês esquecerem, nunca mais, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, lembra lá que a gente já falou no exercício anterior, né? Inicio pelo que eu tenho disponível. Quanto que eu tenho disponível no meu comprimido? 250 miligramas barra comprimido. Então, 250 miligramas barra comprimido. Porém, nesse é diferente. Eu não posso colocar um comprimido. Por quê? Porque eu não vou administrar em comprimido sem diluir. Eu tenho que diluir neste caso, tá? Então, eu vou colocar 4 ml, que é a água que eu vou diluir. Então, vamos lá. 250 miligramas por 4 ml, que é a minha água filtrada. 150 miligramas, que é o que o médico prescreveu por X, ok? Então, ficou assim, 250 vezes o X, né? Igual 150 vezes o 4. Resolvo antes da igualdade, resolvo a minha multiplicação depois da igualdade, ok? Resolvendo 250 vezes o x, 250x, ok? 150 vezes 4, 600. Isolo o meu x. Eu resolvi a minha multiplicação, então eu passo dividindo, né? Certo? Então, vamos lá. Isolo o meu x, ficou 600 dividido por 250. Tem zeros para eu cortar? Tem, né? Então, quantos zeros eu tenho, né, para cortar? No divisor, quanto no dividendo? 1 zero. Tá? Então, não posso cortar 2 zeros, porque eu não tenho a mesma quantidade que eu tenho em um e outro. Então, eu só tenho 1 zero no divisor
e um zero no dividendo para que eu possa aí cortar para ficar mais fácil aí a minha divisão, certo? Então, x é igual, resolvi a minha divisão, né? Ficou 2,4 ml. Pessoal, cuidado, tá? Cuidado com as vírgulas. Errou, não colocou vírgula, está todo errado o seu cálculo, tá? Então, não adianta você fazer todo certo. Então, é 2,4 ml, não é 24 ml. Se você esquecer da vírgula, vai ficar 24 ml. Não, tá totalmente errado, né? A quantidade aí é, né? Então, é 2,4 ml. Como que ficou a minha resposta? Completa, devo administrar 2,4 ml de diabinese via oral, né? Pode até colocar que foi diluída, né, em água filtrada, né, conforme a prescrição médica. Ok? Então, 2,4 ml é a mesma coisa que 150 miligramas. Simples, fácil, né? Tranquilo, né? A forma aí prática, nunca mais dá para esquecer cálculo, né? Vocês seguindo aí essa ordem de primeiro passo, o que eu faço, vocês vão conseguir aí desenvolver muito fácil, tá? Nunca mais vão esquecer aí o que era difícil, agora se tornou fácil.